Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática, eu sou o professor Elton. Hoje vamos fazer a correção do PET volume 2 do segundo ano do ensino médio, tá? Correspondente à semana número 1. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo, isso é bem importante. Bom, então a semana 1 tem como eixo temático números, contagens e análise de dados. Os conteúdos relacionados, conceito de permutação, arranjos e combinações, e resolução de problemas envolvendo combinações ou permutações sem repetição. Então vamos iniciar aí a nossa correção. Então ele traz aí no início da semana 1, um pequeno enunciado aí falando a respeito de permutar, né? De possibilidades distintas, de ordenar uma sequência. Então ele fala assim, ó. Nesta semana, você aprenderá a reconhecer as possibilidades distintas de ordenar ou sequenciar os elementos de uma coleção e obter a quantidade dessas possibilidades, que é uma importante técnica na resolução de problemas que envolve cálculo de probabilidade. Permutação, o que é? Então, com as letras A, B e C, podemos formar as seguintes sucessões, ordem em que podemos dispor as letras. Então, podemos formar ABC, ACB, BAC, BCA, CAB e CBA. Cada uma dessas sucessões é chamada de permutação de 3 letras. Tá? Então, permutar é mudar ou trocar 2 elementos de lugar. Tá? Então, cada ordem que se dá aos objetos é chamado de permutação simples dos objetos. Então, trocar 2 letras de lugar, nós estamos permutando, nós estamos trocando 2 letras de lugar. Aí essa atividade é dividida em 2 momentos, né? Um primeiro momento nós vamos criar essas combinações. Num segundo momento nós vamos calcular o total de combinações. Então, por exemplo, aqui, questão 1. Forme todas as permutações dos algarismos 1, 2 e 3. Então, se eu ficar trocando eles de lugar, quantas combinações eu posso ter? Então eu tenho aqui a primeira, 1, 2, 3. Aí eu troco esses 2 carinhas de lugar. Então vai ficar 1, 3, 2. Então começando com 1, só tem essas 2 combinações. Agora eu começo com 2. Então 2, 1, 3. Troco os 2 últimos, 2, 3, 1. Começando com 2, acabou. Então agora eu faço 3, 1, 2 e 3, 2, 1. Então eu criei todas as combinações possíveis, trocando os algarismos 1, 2 e 3 de lugar. Vamos fazer agora a mesma coisa, só que com as letras A, B, C e D. Então a primeira combinação está aqui, ó, A, B, C, D. Aí eu troco as 2 últimas de lugar. Então A, B, D, C. Com A, B, só tem essas 2, né? C, D e D, C. Agora eu troco aqui a segunda letra, eu coloco um C. Então fica A, C, B, D. Troco as 2 últimas, A, C, D, B. Tá? Então, começando com AC, acabou. Agora eu faço AD no começo e coloco BC e depois CB. Então, começando com A, eu criei 6 combinações. Começando com B, vai ter mais 6. Começando com C, vai ter mais 6 e assim por diante. Tá? Então, aqui ficaria assim, ó, B, A, C, D. Troco os 2 últimos de lugar. Então, com BA, já foi as 2. Agora vai ser com BC, que eu posso ter AD no final ou DA. Com BC já foi, agora eu tenho BD. No final, AC ou CA. E faço a mesma coisa para o C e a mesma coisa para o D. Então tá aí todas as combinações. É ter um pouquinho de paciência e tomar cuidado para não esquecer nenhuma. Tá? Então por isso que eu falo sempre trocando o final e vendo o que está acontecendo, né? Beleza? Compreenderam? Então, questão 3. Forme todas as permutações dos símbolos mais, menos e menos. Então, vamos lá, olha só. Mais, menos, menos. O que eu posso fazer? Bom, vamos trocar de lugar. Vamos trocar esses 2 aqui de lugar. Vai ficar assim, mais, menos, mais, menos. Agora eu vou trocar esses 2 de lugar. Então, vai ficar mais, menos, mais. Então, começando com mais, eu acho que eu só tenho essas 3 combinações, né? Começando com mais, eu posso fazer mais, menos, ou menos, mais, menos, ou ainda menos, menos e mais. Agora eu faço começando com menos. Então, menos, mais, troco esses 2 de lugar, depois troco esses 2 e acabou.
Então a gente tem aqui um total de 6 combinações. Tá? Deu uma quantidade menor porque eu tenho sinais repetidos, né? Mesma coisa vai acontecer aqui com a palavra bet, né? Eu tenho o E repetido, então olha só. Bet, o que eu vou fazer? Vamos pensar em todos que começam com o B, tá? Então eu vou trocar aqui as duas últimas. E começando com BE, acabou, né? Começando com BE, termina em TE ou ET. Vamos trocar aqui a segunda. Né? O que eu posso colocar na segunda? O T, por exemplo. Então fica B, T, E, E. E acabou, né? Porque se eu trocar essas duas letras de lugar, vai dar a mesma coisa, a mesma combinação. Então, começando com B, só tem 3. Vamos agora começar com T. Então, começando com T, eu coloquei E, B e E. Vamos trocar essas duas de lugar? Vai ficar B, E, EB. Acabou. E agora eu coloco o B na segunda casinha. TB, EE, acabou. E agora, começando com E. Pode ser EE, BT ou EE, TB. Vamos trocar essa segunda casinha aqui agora. ET, EB ou EB, ET ou ainda EB, TE ou ET, BE. Então tá aí todas as combinações, beleza? Como eu disse, é o joguinho de paciência, né? Ficar criando todas as combinações porque ele pediu para formar todos os anagramas. E anagramas são combinações com as letras de uma determinada palavra, tá? Permutar, trocar símbolos, letras, números de lugar. E anagramas são combinações que nós vamos criar usando as letras de uma determinada palavra. Questão 5. Forme todos os anagramas da palavra azul que começam pela letra Z. Então, esquece a letra Z, sobraram 3, o A, o U e o L. Então, eu vou ter que ficar trocando de lugar o A, o U e o L, porque eu vou considerar todas começando com a letra Z. Então, ficou assim, ó, A, U e L. Aqui ficou A, L e U, né? Aqui A, U e L. Então, com a segunda letra A já foi. Agora a segunda letra é L. Então, ficou ZL, AU, ZL, UA. E agora a segunda letra vai ser UU. ZU, AL, ZU, LA. Acabou. Tem só 6 combinações. Tá? E agora com a palavra papai. Nesse caso, vão ter várias, né? Então, coloquei aqui, ó, PP, AI. Então, vou trocar essas duas de lugar. Depois eu vou trocar essas duas de lugar. E eu tenho aqui 3 combinações começando com PP. Né? AI, AIA e AA. Então, começando com PP, tenho 3 combinações. Vamos colocar agora começando com PA. Tá? Começando com PA, eu posso fazer pai, pia, AIP, AP, IPA e AP. Né? Então, começando com PA, deu aqui um total de 6 combinações. E começando com PI, eu posso fazer PA, APA e AP. Né? Acabou. Então eu fiz todas as combinações começando com um P. Né? PP, ou PA, ou PI. Vamos fazer agora começando com A. E vou começar ainda com AA. Então ficou PPI, PIP ou IP. Né? Começando com duas letras A. Vamos trocar essa segunda casinha aqui agora. Vamos colocar AP. Vamos ver o que acontece. Então pode ser API, AIP, PAI, PIA ou IPA e AP. Né? Isso sendo A e P. Mas poderia ser A e I. Fica PPA, PAP ou AP. Né? Essas são todas as combinações começando com a letra A. E para finalizar, falta começar com a letra I. Então eu fiz PPAA, PAPA, PAP, IAPP, IAPAP, IAPPA. E acabou. Temos aqui um total de 30 anagramas, né? 30 combinações com as letras da palavra papai. Trabalhoso, né? Já vê daqui a pouco que calcular, né, essa quantidade, né, identificar que são 30 anagramas, é muito mais prático do que ficar escrevendo todas as combinações. Porém, nesse primeiro momento, ele pediu para formar todos os anagramas, formar todas as combinações.
E para finalizar, escreva todos os números ímpares de 4 algarismos não repetidos, formado pelos algarismos 1, 2, 3 e 4. Lembrando que para ser um número ímpar, tem que terminar em um algarismo ímpar. Então tem que terminar em 1 ou terminar em 3. Então eu vou pensar aqui o seguinte, ó, vai terminar em 1. Então pode ter o que antes? 2, 3, 4 ou 2, 4, 3. Ou ainda poderia ser 3, 2, 4 ou 3, 4, 2. Ou ainda poderia ser 4, 2, 3 e 4, 3, 2. Então temos aqui 6 números que terminam em 1. E agora eu vou fazer terminar em 3. E vai ser a mesma ideia. Então terminando em 3 pode ter 1, 2, 4, 1, 4, 2. Pode ser 2, 1, 4 ou 2, 4, 1. E para finalizar aqui, 4, 1, 2 ou 4, 2, 1. Temos um total de 12 combinações. Então, nesse primeiro momento, foi escrever todas as combinações. A partir de agora, nós vamos aprender a calcular o total de combinações. E para calcular o total de combinações, nós vamos usar simplesmente a permutação simples, né? A permutação de n elementos é igual a n fatorial. Lembrando que n fatorial nada mais é que você pegar um número e multiplicar por todos os seus antecessores até chegar no elemento 1. Por exemplo, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso vai ficar mais claro nos exemplos, tá? Nas atividades. Vamos lá, vamos começar aqui então com a atividade número 1. Então, determine quantas permutações podem ser formadas com as letras de cada palavra. Então, a palavra ordem, né? Quantas permutações ela tem? O que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente fazer uma permutação de 5 elementos. Como que eu resolvo isso? É só fazer um 5 fatorial. Por que uma permutação de 5? Porque ordem tem 5 letras distintas, né? Letras diferentes. Então é só fazer um 5 fatorial, né? Permutação de 5 é um 5 fatorial. E o que é o 5 fatorial? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar um total de 120. Já a letra B, vamos ver aqui quantas permutações tem a palavra dominar. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então é uma permutação de 7, é um 7 fatorial. E 7 fatorial é o quê? É 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Multiplicando tudo vai dar 5.040. E para finalizar a letra C, né, a palavra cinema, ela tem 6 letras distintas, 6 letras diferentes. Então a permutação de 6 é um 6 fatorial. Logo eu tenho 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicando tudo a gente tem um total de 720 combinações. Tá? Então isso é chamado de permutação simples, né? Porque eu vou pegar todas as letras da palavra dada e vou ficar trocando de lugar. E é simples porque não tem letras repetidas. Tá? Se tiver letras repetidas, nós vamos falar que é uma permutação com elementos repetidos e tem um detalhe depois para resolver. Vamos aí da sequência, vamos para a questão número 2. Então, questão número 2. De quantos modos podemos arrumar em fila 5 livros diferentes de matemática, 3 livros diferentes de estatística e 2 livros diferentes de física, de maneira que livros de mesma matéria permaneçam juntos? Então o que nós podemos pensar? Nós podemos pensar da seguinte maneira. Vamos imaginar que eu vou colocar aqui os livros de matemática, depois eu vou colocar os livros de estatística, depois eu vou colocar os livros de física. Beleza? Vou usar primeiro essa ideia, né? De quantas maneiras eu posso colocar os livros de matemática? Bom, matemática, nós temos 5 livros diferentes. Então eu posso ficar trocando esses livros de lugar. Então, se eu posso ficar trocando eles de lugar, eu posso falar que eu tenho uma permutação de 5. Ou seja, eu tenho um 5 fatorial, que é um 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 120.
Depois vamos pensar nos livros de estatística, onde nós temos 3 livros diferentes. Então eu tenho uma permutação de 3 elementos, eu tenho um 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. E por último, os livros de física. Nós temos um total de 2 livros diferentes. Então nós temos uma permutação de 2, é um 2 fatorial, que vai ser 2 vezes 1, que vai dar 2. Beleza? Bom, o que nós queremos fazer aqui, né? Eu tenho que colocar os livros de matemática e estatística e física. Então a ideia seria essa, ó. Eu tenho que colocar os livros de matemática e estatística e física. De quantas maneiras eu tenho para colocar o livro de matemática? 120 maneiras. E de estatística? 6. E de física? 2 maneiras. Lembrando que o E para a gente aqui na matemática é sempre vezes. Então eu tenho 120 vezes 6 vezes 2. Beleza? Vamos resolver aqui. 120 vezes 6 dá 720. 720 vezes 2 vai dar 1.440 maneiras. Tá? É a resposta final? Não. Por que não é a resposta final? Porque nós estamos considerando a seguinte sequência: matemática, estatística e física. Se for nessa sequência, eu tenho 1.440 maneiras de colocar esses livros. Mas eu poderia muito bem colocar seguindo essa sequência: matemática, física e estatística. Eu poderia mudar a sequência. Isso me daria mais 1.440 combinações. Mas poderia ser o quê? Física, matemática e estatística. Física, estatística e matemática. Poderia ser estatística, matemática e física. E estatística, física e matemática. Então a gente pode ficar permutando aqui as disciplinas e encontrando toda hora 1.440 combinações. Então a resposta final eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pegar 1.440 combinações e ainda vou ter que multiplicar por 6. Então eu faço aqui 6 vezes 0, 0. 6 vezes 4, 24, vai 2. 6 vezes 4, 24, com 2, 26, vai 2. 6 vezes 1, 6, com 2, 8. Então seria 8.640 maneiras de colocar esses livros em uma prateleira, vamos dizer assim, né? Organizar esses livros. Beleza? Daria para simplificar um pouquinho o cálculo? Acho que daria. A gente poderia pensar assim, ó. Deixa eu abrir um pouquinho de espaço aqui. Vamos apagar essa parte. A gente poderia pensar assim, ó, de maneira prática, tá? De maneira bem objetiva. O que eu vou ter que fazer, né? Vamos pensar assim, ó. Eu vou permutar os livros, né, em cada disciplina. Depois eu vou permutar as disciplinas. Olha como fica legal assim, ó. Eu preciso permutar os livros e depois permutar as disciplinas. De matemática, são 5 livros. Eu tenho que permutar os 5. Então é uma permutação de 5. Eu tenho que permutar os livros de estatística. São 3. Então é uma permutação de 3. Eu tenho que permutar os livros de física. São 2. É uma permutação de 2. O que é permutar? Ficar trocando de lugar, criando novas combinações. E depois eu posso permutar as disciplinas. Eu posso colocar matemática, estatística e física, física, estatística e matemática. Se eu posso permutar as disciplinas, eu tenho uma permutação de 3, porque são 3 disciplinas. Aí a resposta poderia ser essa. 5 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 3 fatorial. Aí é só desenvolver, né? E vai chegar na resposta. Beleza? Vamos dar sequência aí? Então, bora para a questão seguinte. Questão número 3.
Considerando os anagramas da palavra aluno, responda ao que se pede. Letra A. Quantos começam por vogal? Vamos lá, vamos começar aqui, ó. Letra A. Eu quero saber quantos começam por vogal. Vamos pensar o seguinte. Aluno tem 5 letras. Então, vou colocar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5 letras. Eu quero que aqui no início tenha uma vogal. Bom, para começar com vogal, tem que começar com a letra A, com a letra U ou com a letra O. Então, para começar, eu tenho 3 opções. Então, para começar aqui, eu vou colocar um 3 de 3 opções. Beleza? Depois que eu coloquei uma vogal aqui, vão sobrar 4 letras para eu distribuir. Se eu vou distribuir essas 4 letras, eu poderia falar que aqui, então, eu tenho uma permutação de 4 elementos. Então, a minha resposta final aqui seria o 3 vezes uma permutação de 4. A permutação de 4 eu sei que é o quê? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, nós vamos ter aqui um total de 24 vezes 3, 72 anagramas. Beleza? Usamos aqui a permutação. Daria para fugir da permutação? Daria. A gente poderia pensar assim, ó. Para começar com vogal, eu tenho 3 opções. Beleza, comecei com vogal. Sobraram 4 letras. Então, para escolher uma letra para essa casinha, eu tenho 4 opções. Depois sobram 3, depois sobram 2, depois sobram não, né? Sobra uma só. Aí é só multiplicar todos os valores, que é o que apareceu aqui. E a gente foge da permutação. Beleza? Vamos lá, vamos para a letra B. Bom, letra B. Quantos anagramas, então, começam por vogal e terminam com consoante? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero começar com uma vogal. Então, para começar com vogal, pode ser A, U ou O. Então, a gente tem 3 opções para começar. Né? 3 opções para começar com uma vogal. Só que tem que terminar com uma consoante. Então, consoante eu tenho o L e o N. Então, para terminar, eu tenho 2 opções. Então, eu tenho 3 opções para começar. Tenho 3 vogais. E para terminar, eu tenho 2 opções, porque eu tenho 2 consoantes. Sobraram quantas letras? 3. Então, eu preciso distribuir essas 3 letras aqui. Então, eu tenho uma permutação de 3. Então, isso aqui seria a mesma coisa que 3 vezes uma permutação de 3 vezes 2. Isso seria o quê? 3 vezes, permutação de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, vezes 2. Aí nós temos aí 6 vezes 6, 36. 3 vezes 2, 6, 3 vezes 2, 6, então 36 anagramas. Daria para fugir da permutação? Daria, a gente poderia pensar assim, ó. 3 opções para começar, porque tem que ser vogal. 2 para terminar, porque tem que ser consoante. Já usei 2 opções. De 5 letras, sobraram 3. Aí eu venho e distribuo. Tenho 3 opções para essa casinha, 2 para essa e 1 para essa. Só multiplicar tudo, é o que apareceu aqui. Beleza? Então, letra A e letra B, prontinhas, né? Vamos para a letra C. Então, a letra C agora. Quantos começam e terminam com consoante? Vamos lá, 5 letrinhas. Eu quero que comece com uma consoante. Consoante, a gente tem o L e o N. Então, tem 2 opções para começar, né? Pode ser o L ou o N. E para terminar? Bom, se eu tinha 2 opções para começar, para terminar eu não vou ter mais 2. Porque eu vou partir do princípio que começou com uma consoante, né? Aqui eu vou ter que colocar uma. Então só vai sobrar uma opção para o final. Se eu colocar o L aqui só pode ser o N. Se eu colocar o N aqui só pode ser o L. Tá? Então 2 opções para começar. Para terminar, só tem uma. E sobraram 3 vogais para a gente distribuir aqui no meio. Então aqui eu vou ter uma permutação de 3. Então vai ficar o quê? 2 vezes uma permutação de 3 vezes 1. E eu sei que a permutação de 3 é 3 vezes 2 vezes 1. 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12. A gente tem 12
anagramas. Daria para simplificar esse cálculo? Daria. Eu poderia pensar assim, 2 opções para começar, automaticamente uma para terminar, porque eu estou pensando só nas consoantes. Sobraram 3 vogais. Então aqui eu tenho 3 opções. Pode ser qualquer uma das 3. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho uma única opção. Beleza? Vamos para a letra D. Bom, a letra D, ela fala o seguinte. Quantos anagramas, no caso, né, apresentam as vogais A, U e O juntas nessa ordem? Tem 2 maneiras de resolver. Vamos fazer um passo a passo. Depois eu dou uma ideia para a gente poder ir para o direto. Tá? Vamos pensar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero o A e o U juntos nessa ordem. Então já vou aproveitar, vou vir aqui e vou colocar, ó, aqui vai ser o A, aqui vai ser o U e aqui vai ser o O. Tá? Vai começar com A, U e O. Vão sobrar o quê? Vão sobrar 2 consoantes para eu distribuir no final. Então tem uma permutação de 2. Então isso aqui é simplesmente a permutação de 2, que é um 2 vezes 1, que vai dar 2. Daria para fazer direto? Daria. A gente poderia pensar assim, ó. Já coloquei as 3 vogais, sobraram 2 consoantes. Para essa casinha eu tenho 2 opções. Pode ser o L ou o N. Aqui só vai restar uma. Então 2 vezes 1, de fato foi 2. Beleza? Mas nenhum lugar falou que tem que começar com A, U e O. O A, U e o O, eles poderiam muito bem aparecer em outra posição. Eu poderia ter colocado eles aqui, ó. A, U e O. E agora eu vou distribuir as consoantes. Né? Para essa casinha aqui eu tenho que colocar uma consoante. Eu tenho 2 opções. Aqui eu tenho uma. Sobrou o quê? 2 vezes 1, 2. Que seria uma permutação de 2. Ou ainda, eu poderia colocar essas 3 vogais juntas no final, né? A gente poderia colocar elas aqui no final, ó. A, U e O. Então, para começar, eu teria 2 opções. Eu tenho 2 consoantes, depois sobraria uma. Então, aqui eu tenho mais 2 anagramas. Qual é o total? 2 mais 2 mais 2. Temos um total de 6 anagramas. Vamos pensar de um outro jeito? Vamos pensar assim, ó. Eu preciso que o A, o U e o O, além de ter o L e o N, eu preciso que esses 3 carinhas fiquem sempre juntas. Né? Essas 3 letras fiquem sempre juntas. Então o que eu vou considerar? Eu vou considerar que essas 3 letras fossem apenas uma única letra. É como se fosse um cartão. Olha só, vou até mudar aqui o jeito que eu coloquei. Vamos colocar assim, ó. Deixa eu espaçar um pouquinho. A, O, L e N. Eu vou pensar que isso aqui é um cartão, para ficar mais claro para vocês. Vou pensar que isso aqui é um outro cartão. Isso aqui é um outro cartão. E eu tenho que juntar esses cartões e formar palavras. Só que o A, o U e o O vão sempre ficar juntos. Então, se eu tenho 3 cartões, eu falo que eu tenho uma permutação de 3. Eu tenho um 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Logo, eu tenho 6 anagramas. E agora ficou muito mais fácil. Né? Então, toda vez que tiver letras juntas, nós vamos pensar nessa ideia. Tá? Já que elas vão sempre ficar juntas, a gente conta elas como se fosse uma única letra. Então, em vez de eu considerar 5 letras da palavra aluno, já que o A, o U e o O vão ficar juntas, eu conto apenas como 3 letras. Tranquilo? Vamos fazer agora a letra E. A letra E, a gente pode usar a letra D como referência, porque está perguntando quantos anagramas apresentam as vogais juntas, porém em qualquer ordem. Então, o que eu penso no primeiro momento? Eu vou deixar elas juntas, mas nessa ordem. A, U e O. Depois tem ainda o L e tem o N. Tá? Vamos imaginar elas juntas nessa ordem. Então, isso aqui seria um cartãozinho. Isso aqui seria um outro cartãozinho. Isso aqui seria um outro cartãozinho.
Como eu quero criar palavras com esses 3 cartões, né, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer simplesmente uma permutação de 3 cartões, que é um 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, né, que vai dar 6. Porém, fala que essas letras podem aparecer em qualquer ordem, ou seja, se aparecer nessa sequência, A, U, O, eu tenho 6 combinações, que é o que apareceu aqui. Se aparecessem nessa outra ordem, teria mais 6. Se aparecer nessa ordem, mais 6. Nessa ordem, mais 6. E assim por diante. Então teria, tá aqui, 6 combinações durante 6 vezes. Então o que pode acontecer na realidade com essas 3 letrinhas, né? Vamos colocar assim para poder ficar mais fácil, ó. Deixa eu abrir um espacinho aqui. O A, o U e o O. Eu posso combinar eles de quantas maneiras? Então eu tenho aqui uma permutação de 3. Eu tenho um 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Então se eu ficar trocando eles de lugar, eu vou ter 6 combinações, tá? Trocando A, U e O de lugar, vamos ter 6 combinações. Então, A, U e O me dá 6 anagramas. A, O e U vai me dar mais 6 anagramas. Logo a resposta nossa aqui vai ser o quê? Vai ser um 6 vezes 6, que vai dar 36 anagramas. Será que deu para compreender, gente? A, U, O, eu tenho 6 combinações. A, O, U, eu tenho mais 6. U, O, A, eu tenho mais 6. E assim por diante, né? Quantas combinações eu posso fazer internamente aqui, né? Uma permutação de 3, eu posso fazer 6 combinações. Então, 6 vezes 6, 36. E aí, gente? Tá tranquilo? Difícil? Se for novidade, no primeiro momento pode parecer difícil, mas é praticando que a gente passa a compreender um pouquinho melhor esse conteúdo chamado de análise combinatória. Dentro de análise combinatória, estamos vendo um caso específico que é a permutação simples. Para finalizar a correção aqui da semana número 1, vamos corrigir o exercício número 4. Quantos são os anagramas da palavra capítulo? Letra A, que podemos formar. Então tá tranquilo, né? Capítulo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Então o total seria uma permutação de 8. É um 8 fatorial, que seria 8 vezes todos os seus antecessores até chegar no 1. 7 fatorial, por exemplo, eu sei que é 5.040. Então 8 fatorial eu tenho que multiplicar isso aqui por 8. Então, eu vou ter aqui 8 vezes 40, 320. 8 vezes 5, 40. Então, 40.032 anagramas. 32 não, 40.320 anagramas. Beleza? Vamos lá, letra B. Quantos anagramas, então, começam e terminam com vogal? Então, eu tenho 8 letras. Então, tá aí 8 letras. E eu quero que comece e termine com uma vogal. Tem quantas vogais? 1, 2, 3, 4. Então, para começar, eu tenho 4 opções. Eu posso colocar qualquer uma dessas 4 vogais. E para terminar, né? Para terminar, eu não vou poder utilizar a vogal que eu iniciei. Então, para terminar, eu tenho 3 opções. Como eu tinha 8 letras e já utilizei 2 vogais, aqui no meio vai sobrar 6 letras, então vai sobrar uma permutação de 6. Então eu tenho 4 vezes uma permutação de 6 vezes 3. Aí é só resolver. Eu sei que é 4 vezes permutação de 6, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 3 ainda. Aí é só desenvolver essa multiplicação, tá? 6 fatorial eu sei que é 720, beleza? 4 vezes 3 é 12. Então eu preciso fazer 720 vezes 12. 2 vezes 720 dá 1.440. 1 vezes 720 vai dar 720. Vamos somar aqui as parcelas.
Então eu tenho 4, 4 mais 2, 6, e aqui é 8. Então dá 8.640 anagramas. Beleza? Vamos lá, vamos passar, vamos finalizar aí com a letra C e a letra D e por último a E. Então a letra C, vou tentar fazer agora usando um pouquinho do conhecimento lá do slide anterior. Então quantos anagramas tem as letras C, A, P juntas nessa ordem? Então já vou considerar aqui, ó, C, A, P, vão ficar juntas nessa ordem. Sobrou a letra I, T, U, L e O. Antes eu tinha o quê? 8 letras. Como C, A e P vão ficar sempre juntas, eu vou considerar como se fosse uma única letra, um único cartãozinho, como eu comentei lá no slide anterior. Então eu não vou ter mais 8 letras, né? Isso vai ser reduzido a quantas letras ou a quantos cartões aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então isso aqui é simplesmente a permutação de 6. É um 6 fatorial, que é igual a 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 720. Então agora ficou muito mais fácil, né? Já que elas têm que ficar juntas, a gente simplesmente considera como se fosse um cartãozinho apenas. Já a letra D, a gente vai usar a C como referência. Porque fala assim, ó, que tem as letras C, A, P juntas, porém em qualquer ordem. Eu sei que a resposta da letra C é 720, é uma permutação de 6. Como pode ser em qualquer ordem, eu posso ficar trocando elas de lugar aqui dentro, e eu tenho 3 letras, né? Como eu posso ficar trocando elas de lugar, eu tenho uma permutação de 3. Então, é uma permutação de 6 vezes uma permutação de 6, ou seja, é a resposta da letra C vezes a permutação interna que eu posso fazer aqui dentro. A permutação de 6 eu sei que é 720. A permutação de 3 é 3 vezes 2 vezes 1. Então eu tenho 6 vezes 720. Então vamos lá. 720 vezes 6. 6 vezes nada, nada. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 7, 42, com 1, 43. Então a gente vai ter aqui um total de 4.320 anagramas. E para finalizar, letra E, quantos anagramas tem a letra P em primeiro lugar e a letra A em segundo? Então vamos fazer aqui, ó. Letra E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 letras, 8 casinhas. E o que nós queremos, né? O P em primeiro lugar e a letra A em segundo. Então, aqui vai aparecer o P e aqui vai aparecer o A. Já usei 2 letras, sobraram quantas? Sobraram 6 letras. Então, é uma permutação de 6. Ou seja, é um 6 fatorial, que nós já fizemos na letra C. Isso vai dar 720. Tá? Lembrando que é tudo anagramas. Não escrevi, mas nós estamos calculando aqui o número de anagramas. Então esse é o PET do segundo ano, né, a primeira semana, onde nós trabalhamos basicamente com permutação simples. Nas semanas que irão vir pela frente aí, nós vamos trabalhar com arranjo e combinação simples, tá? Espero que vocês tenham curtido aí a correção, tenham aprendido um pouquinho mais sobre análise combinatória. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e até a semana que vem com a correção da semana número 2. Bom estudo e grande abraço!